Muito bem, pessoal. Agora aqui no round 3, antes de qualquer coisa, uma última coisa do round 2 é que tem outros efeitos dessa carta que eu não fiz aqui. Diz aqui, posicione 15 e 134, jogue fora. O que significa isso? Jogue fora não é botar essa carta no lixo, tá? É botar a carta 14 de volta no lugar dela na pilha e pegar as cartas 15 e 134 e posicioná-las aqui. Então o que eu acabei fazendo? Eu acabei matando um suposto sintético do qual ninguém sentirá falta para tentar descobrir a verdade sobre os sintéticos. Isso aqui avançou, então infelizmente o Instituto em relação à ferrovia. Então a história está indo num caminho que a gente não queria, né? Então a gente vai pegar então as cartas 15. A carta 15 se chama Ressonância, né? Uma carta de emissão Ressonância, certo? E a carta 134, né? A 14 aqui, ela vem de volta para cá. E a carta 134 é provavelmente uma side quest. Eu já vou pegar uma outra carta que eu sei que vou precisar daqui junto, que é uma carta chamada Carne e Osso, certo? Bom, então a gente foi lá, né, eliminou o humano para extrair informações, né, não ia fazer isso, a gente acabou fazendo. Ele nos atacou, a gente atacou ele e acabou interrogando ele, né? E aí a gente obteve essa nova parte da história que se chama Ressonância, né? O que diz aqui? Você despedaça a pessoa, mas ela parece ser feita de carne e osso. Que bagunça, né? A gente despedaçou esse cara aqui, né? Dentre os seus pertences, porém, há um transponder com o símbolo do homem vitruviano, né, que é aquele desenho do Leonardo da Vinci, né, que a gente conhece bem, aquele do homem com os braços abertos, certo? Né, há um transponder com o símbolo do homem vitruviano e as palavras o Instituto, né, nesse transponder e coordenadas para as antigas ruínas do Instituto de Tecnologia da Comunidade, ITC, que é aqui, né? Quais são as duas opções? Seguir as coordenadas e explorar as ruínas do ITC para encontrar o Instituto. Então a gente teria que ir nas ruínas do ITC e fazer uma ação de missão lá, que é a opção que avança mais ainda o instituto que a gente não quer. E tem a opção 2, que é você só ouviu coisas ruins sobre o instituto. Em Diamond City, tampas podem te levar rapidamente às informações que você precisa, né? Então tem que ir a Diamond City e fazer uma ação de missão lá. Essa opção avança a ferrovia em relação ao instituto. Então é interessante para nós a gente continuar indo para Diamond City. A segunda carta aqui, ela se chama Carne e Osso. É uma side quest que eu vou ler para vocês. Os habitantes locais estão em alvoroço. Uma jovem garota chamada Olivia foi expulsa de sua casa por ser um sintético, né? Coitada. Ela diz que se alguém encontrar sua irmã, ela poderá provar que essas alegações ridículas de que ela é um tipo de robô são falsas. Nós temos aqui duas opções, qualquer uma delas nos leva a um resultado que é obter mais uma carta de estratégia, o que é interessante para nós, certo? Então a primeira opção é: algo não está cheirando bem, interrogar Olivia, né? Em qualquer assentamento, né, espaço que tenha esse símbolo,
fazer um teste de uma ação de missão. Eu estou falando bastante de ação de missão, eu não fiz ainda e eu vou acabar fazendo, eu vou explicar como é que isso funciona quando eu fazer, certo, gente? E a outra é ir procurar pela irmã desaparecida, né? Que é fazer qualquer encontro dos ermos até encontrar a irmã de Olivia, que também nos dá uma carta de estratégia, certo? Aqui ainda diz adicionar 135. O que é adicionar, né? Quando eu tenho uma carta que eu tenho que adicionar, ela é uma carta de encontro, uma dessas cartas. E para adicionar eu tenho que pegar do topo do baralho correspondente, no caso este aqui, um número de cartas igual ao número de jogadores. Primeiro, um jogador, né? Eu sou um, então eu pego uma carta e a carta que eu vou adicionar embaralho as duas, né? Eu vou misturando aqui até me esquecer a ordem, né? E daí eu ponho as duas cartas em cima. E é isso que a segunda opção quer dizer, né? Que é fazer o encontro dos ermos até encontrar a irmã de Olivia, né? Então isso aqui quer dizer que eu posso fazer a ação de encontro num espaço dos ermos até achar essa carta 135 aqui, que vai me possibilitar achar a irmã da tal de Olivia que foi expulsa de casa, né? Pode ser tanto outra carta como uma carta que eu adicionei aqui, né? Eu vou embaralhando até me esquecer. E é isso, põe as duas no topo, ok? Então eu devia ter feito isso ainda no round 2, toda essa parte, certo? Então com isso agora, vamos ver o que nós vamos fazer. É interessante eu vir para Diamond City, onde tem um inimigo. Mas eu acho que eu preciso de mais formas de ganhar pontos, né? O que inclusive pode mudar nossa estratégia. Então é mais fácil eu ir no assentamento, né, e fazer o teste de missão, ou é eu tentar achar a irmã da Olivia aqui? Tem um inimigo aqui, certo? Eu não posso fazer ação de missão onde tem inimigo. Aqui também é um espaço de ermo e tem um inimigo, mas ele está inativo, né? Um inimigo inativo, né, com essa face virada para cima, não conta como se o inimigo estivesse ali. Então, se eu quero realmente, né, ter mais uma carta de estratégia, é mais interessante eu vir aqui no mercado Super Duper, né, que é um espaço de ermo, né, e fazer esta segunda opção aqui. Então, primeira ação de se movimentar, né, eu ganho 2 pontos de movimento. Uma coisa, né, que eu não falei antes é que na ação de movimentar eu posso interromper minha ação de movimentar para fazer outra ação e depois usar o outro ponto de movimento. Eu vou fazer isso agora. Então agora eu vou fazer uma ação de encontro. Como é que funciona? Esse espaço aqui, ó, deixa eu só pegar e mostrar para vocês essa peça aqui, né? Ele tem o símbolo dos ermos e um doisinho ali que pode ser que, se for relevante, né, o nível do lugar. Então, se isso aqui for relevante, eu explico como é que funciona naquele número ali. Mas é um espaço dos ermos e eu estou no espaço dos ermos. Estando aqui, eu posso fazer uma ação de encontro dos ermos. Então, eu pesco uma dessas cartas aqui e eu viro ela. Bom, não é a outra carta que estava ali. Eu leio a parte amarela e aí eu escolho, sem ler a parte azul, uma das duas opções. E aí a parte azul vai me dar um resultado. Então tá, beleza, diz aqui. Você não consegue ouvir nada, né? Eu entrei no supermercado e aí o que aconteceu? Mercado Super Duper, né? É o nome do lugar. Você não consegue ouvir nada além de seus próprios passos ao caminhar pelas ruínas. Tudo está calmo e sereno. O que você faz? Hackear uma caixa registradora antiga? Ou procurar equipamentos úteis? Deixa eu ver aqui. Eu vou procurar equipamentos úteis, certo?
Então ali na opção 2, procurar equipamentos úteis, vocês veem que tem procurar equipamentos úteis, certo? Só tentando dar um foco aqui para mostrar para vocês, né? E do lado ali, do 2, procurar equipamentos úteis, tem as letras P e L, né? E o número P e L e o número 4. Procurar equipamentos úteis P e L e número 4. O que significa isso? Significa que eu vou pegar os dadinhos e rolar eles. E eu tenho que obter 4 desses pontinhos, aqueles mesmos pontinhos que me dão ponto de dano, certo? Eu tenho que ter ao todo 4. Só que fala P e L. Eu tenho as letras P e L comigo, por isso eu escolhi essa opção. Por quê? Porque essa opção, quando eu tenho as letras de um teste, significa que eu posso rerolar dados, né? Até se eu não obter o resultado que eu preciso ou que eu quero, eu posso rerolar dados naquele teste, né? Uma vez para cada letra. Então eu tenho uma rerolagem para o P e uma rerolagem para o L. Eu pego quantos dados quiser em cada rerolagem e rerolo os dados. Mas eu também posso passar de primeira. Então eu rolo os dados, né? Opa, pegou aqui. E eu tive os 4. 2 aqui e 2 aqui e aqui. Então eu vou para a parte azul. E na parte azul tem uma parte que fala em sucesso, né? E outra parte que fala em fracasso, né? Então diz aqui: você revira uns entulhos, né? Eu procurei equipamentos úteis. Eu revirei uns entulhos e encontrei um cadáver. Ele está cheirando mal. Um cadáver no supermercado, né? Pós-apocalíptico, é meio Walking Dead isso aqui, né? Mas ainda há alguns itens úteis. Então diz aqui, ó, espólio vezes o símbolo de ermo mais 1. O que é isso? É aquele númerozinho. Aqui é o número 2, né, que tem aqui. Então significa que eu ganho o número de espólios desse nível aqui mais 1. Então eu revirando o cadáver eu obtive 3 espólios aqui, né? Então o que eu obtive? Vamos ver. E eu obtive sucata. A sucata vai aqui no meu espaço de inventário, e se eu tiver 2 sucatas eu posso trocar as 2 por uma carta ou da pilha de descarte dos espólios, ou pegar direto uma carta eu posso pegar uma carta da loja, ou das pilhas de descarte das cartas compradas, ou do descarte dos espólios, né? Então essa foi a primeira. Segunda que eu obtive uma armadura metálica, que me dá mais 1 de defesa e diz que as letras C e A não geram rerolagem para mim. Que bom que eu não peguei a letra A. Normalmente eu teria que tirar fora daqui o macacão, mas o macacão do refúgio diz no texto dele que eu posso, no meu espaço de veste, botar uma veste extra junto com o macacão. Então por cima do macacão eu vou botar uma armadura metálica, né? Então botei uma armadura metálica. E o terceiro espólio, né, dos 3 que eu ganhei uma sucata. Que sorte, né? Então isso vai aqui para o meu espaço de inventário, mas eu já tenho 3 cartas no inventário. Então tenho que descartar uma carta do inventário. Eu vou descartar aquela droga Psycho, né, e botar aqui. Agora tem 2 sucatas, né? A carta de encontro ela vai ser mandada aqui para baixo, né? E
agora, né, eu ainda antes de acabar o meu turno, né, eu ainda posso me movimentar mais um espaço. Eu vou fazer isso, só que antes, né, sem gastar uma ação durante o meu turno, eu posso gastar 2 sucatas para pegar uma carta qualquer, né, que pode ser ou do descarte de um desses 2 baralhos ou da loja. Vou descartar 2 sucatas e vou pegar um fuzil de precisão que tinha na loja, né, que me dá agora, eu tenho agora uma arma de ataque à distância, que diz aqui: durante o combate, né, os resultados de cabeça com pontinho sempre causam acertos no inimigo. Então, sempre que eu usar o fuzil de precisão, não importa o tipo de inimigo, isso aqui sempre vai causar dano nele. E quando eu realizar uma ação de combate, eu não posso optar por enfrentar o inimigo no meu espaço. Então, eu sempre com fuzil de precisão, se eu for atacar um inimigo usando uma ação minha, eu tenho que ser um inimigo de um espaço adjacente enquanto eu tiver esse fuzil comigo, né? Então agora eu tenho uma armadura metálica e sou um sniper. Beleza. Então eu vou usar o meu outro ponto de movimento, né, para voltar para onde eu estava, né, e ficar aqui. Agora os inimigos vão se mover. Venho aqui nesse baralho aqui de estratégia e vejo quem se move. Cara, não tem nenhum membro da ferrovia em jogo e nenhum monstro em jogo. Então nenhum inimigo se move. Tranquilo. E esse round acaba agora. Então tá, pessoal. Então vamos prosseguir com a nossa viagem, né? Não deu muito certo ali a minha ação de encontro, né? Mas vou tentar outra abordagem agora, né? Vamos para Diamond City, né? Então primeiro eu vou fazer uma ação de me movimentar, me movendo para esse espacinho aqui, certo? E aí eu vou usar o meu fuzil de precisão para tentar acertar este sintético do Instituto aqui, né? Que como vocês podem ver, é um inimigo de nível 2 que tem que dar acerto no tronco, né? E tem um Y e um símbolo de espólio indicando que se ele for vencido, né, eu ganho um espólio, mas ele também ataca à distância, né? E agora eu estou atacando ele à distância, né? Se ele não tivesse a arminha, né, o Y, né, que ali é substituído pela arminha, se o inimigo não tivesse ataque à distância, eu já sairia com 1 ponto de dano na frente dele, né? Mas como ele tem a arma, então vai ser um combate normal, né? Com meu fuzil de precisão, então posso atacar ele daqui, né? Ou seja, eu andei interrompi meu movimento e agora estou usando pela primeira vez a ação de combate, que é onde eu gasto uma ação, eu escolho combater um inimigo, que é outra ação. Então, o fuzil de precisão diz que eu não posso fazer isso no mesmo espaço de inimigo, né? Eu posso, se eu for combater, se eu for atacado por um inimigo, né, no mesmo espaço, mas eu não posso usar uma ação, né, de combate. Eu não posso usar uma ação de combate contra o inimigo no meu espaço, agora que eu tenho esse fuzil, porque eu sou um sniper agora, né? Então eu vou atirar naquele sintético ali, tá? Combatendo ele, certo? Eu preciso então de 2 acertos no tronco, lembrando que o lado com cabeça e pontinho acerta qualquer inimigo agora também, certo? Então lá vou eu, né? Eu tive um acerto no tronco e um na perna e outro nos braços, certo? Como ele é nível 2, isso não é suficiente, mas eu tenho o fuzil, né? Ele me permite usar as letras P
e A, e eu tenho a letra P. Então eu posso fazer rerolagens. Eu vou pegar os dois dados que não deram os resultados que eu queria e posso rerolar eles uma vez, mantendo aquele outro resultado ali. Opa! Outro acerto no peito, né? Mas antes disso o inimigo me causaria 2 acertos. Mas agora eu tenho, além do macacão, eu tenho um da armadura metálica, né? Então esses dois, eu tanco esses 2 de dano, não tomo nenhum e eu derroto, né, este sintético, né? Ele, então, quando uma ficha dessas é derrotada, ela cai fora, né? Como o inimigo aqui ele tem o símbolo de espólio, eu capto mais um espólio por ter vencido ele. E eu ganhei outro narco, que se for necessário eu vou usar, que é o Mentax. Tá? E feito isso, né, eu também ganho 2 de XP, porque ele é nível 2, então eu ando um no P e outro no E. Né? E agora eu uso o meu segundo ponto de movimento para entrar em Diamond City. Certo? Agora os inimigos se movem, né? Eu venho aqui para carta de estratégia e revelo para ver quem se move. O super mutante só se move, né? Só tem um super mutante em jogo que é este aqui. Então, pegando o caminho mais rápido na minha direção, ele se move para esse espaço e fica aqui, né? E é assim que acaba o round.